Olá, colegas, tudo bem? A tão esperada proposta de reforma da Previdência do atual governo Jair Bolsonaro acaba de ser entregue ao Congresso Nacional. E o canal Advocacia a Jato irá fazer uma análise através de vários vídeos sobre os principais pontos da reforma. No vídeo de hoje, nós iremos conversar com os atuais trabalhadores, aquelas pessoas que têm a expectativa de se aposentar já no novo regime previdenciário, ou seja, no regime previdenciário que irá ser aprovado pelo Congresso Nacional. Ok? Então, não perca, assista esse vídeo até o final, aproveita aí para fazer a inscrição no canal e ativar o sininho de notificações. Bom pessoal, é isso aí, a reforma da Previdência acaba de ser entregue para o Congresso Nacional e nós vamos aqui tratar especificamente das alterações que irão impactar diretamente os atuais trabalhadores. Antes, porém, eu quero fazer algumas observações. A primeira delas é que essa análise é em cima de uma proposta do governo federal, uma proposta do governo Jair Bolsonaro de reforma da Previdência. Essa proposta ainda irá tramitar no Congresso Nacional para ser aprovada. E para virar emenda constitucional, ela precisa ser aprovada tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado em duas votações, certo? Duas votações em cada casa, por 3/5 dos membros de cada casa. Então é uma aprovação muito difícil, é um processo de negociação muito grande, mas nós vamos, em cima da proposta original, identificar quais os principais impactos sobre a vida do trabalhador. Antes de falar sobre o sistema previdenciário, vamos tratar sobre aqueles beneficiários do LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social. A reforma da Previdência proposta por Bolsonaro faz uma distinção clara do que é sistema previdenciário, do que é sistema assistencial. O sistema assistencial será financiado por recursos diferentes do sistema previdenciário. Isso é uma importante modificação na política de atendimento aos benefícios assistenciais e previdenciários. O BPC, se você é beneficiário do BPC, já recebe o benefício de prestação continuada, não precisa se preocupar, porque o seu direito não será afetado. Aliás, a reforma previdenciária proposta por Bolsonaro garante o direito adquirido, ou seja, aquelas pessoas que hoje já recebem o benefício previdenciário ou assistencial não serão impactadas pela mudança. Okay? Apenas aquelas pessoas que ainda não recebem o benefício. Quais as principais mudanças no benefício de prestação continuada? Primeiro, a inclusão de um novo requisito. Antes, para se receber o benefício do LOAS, bastava que você tivesse a comprovação de renda familiar média de 1/4 de salário mínimo por cabeça e ser deficiente físico, mental, intelectual ou sensorial, ou ser idoso maior de 65 anos. Para esse público, havia a garantia do pagamento de um salário mínimo. Nada muda em relação ao deficiente físico que mantém o direito a um salário mínimo. A inclusão do requisito foi o requisito de patrimônio familiar. Além de 1/4 de salário mínimo por cabeça, como renda mensal familiar média, ainda houve o acréscimo do patrimônio de R$ 98 mil, ou seja, a família que tenha um patrimônio maior do que R$ 98 mil não terá direito ao BPC LOAS. A intenção da reforma é impedir o pagamento para aquelas pessoas que têm um patrimônio grande, mas não têm uma renda formal. Imagina uma situação que a pessoa tem vários imóveis, sobrevive de aluguel e não faz a declaração do rendimento obtido através do aluguel desses imóveis. Ele não necessita propriamente do benefício do LOAS, mas recebe porque não formalizou o recebimento desses aluguéis. Então a intenção do BPC LOAS é focar naquelas pessoas que realmente necessitam e identificaram aí como condição de miserabilidade para o pagamento do BPC aquelas famílias que têm um patrimônio menor do que R$ 98 mil. Além disso, importante alteração em relação ao pagamento do BPC para o idoso. Atualmente, o idoso recebe um salário mínimo quando completa 65 anos de idade, tendo cumprido aqueles requisitos de 1/4 de salário mínimo por cabeça de renda familiar e os 98 mil de patrimônio. Aos 65 anos,
teria direito a um salário mínimo, só que a reforma aumentou essa idade para 70 anos. Então, só tem direito a um salário mínimo de rendimento do BPC aquele idoso maior de 70 anos. Porém, a reforma concede ao idoso maior de 60 anos o direito de receber uma renda inferior a um salário mínimo, que na apresentação da proposta, foi colocado como valor de R$ 400. Então, se o idoso maior de 60 anos tiver um patrimônio familiar menor do que R$ 98 mil, um rendimento familiar médio de 1/4 salário mínimo por cabeça, ele tem direito a receber, a partir dos 60 anos, o valor de R$ 400. Essa é a proposta. Ele só terá direito a um salário mínimo a partir dos 70 anos de idade. Alterações agora que impactam diretamente a você, trabalhador do atual regime geral de previdência social, você que tem a expectativa de se aposentar. Então, se você espera se aposentar nos próximos anos, muita atenção para o que eu vou dizer agora. Primeiro, a reforma da Previdência propõe 3 regras de transição diferentes para o trabalhador comum. O que é que eu considero trabalhador comum? Aquele trabalhador que não exerce atividades especiais ou específicas previstas na Constituição. E a gente não está falando aqui do servidor público. O vídeo de hoje é só para tratar do trabalhador que contribui para o INSS. E qual é a primeira regra de transição? A primeira regra de transição é prevista para aqueles trabalhadores que têm expectativa de se aposentar daqui a 2 anos, ou seja, que têm 33 anos de tempo de contribuição se homem ou 28 anos de tempo de contribuição se mulher. No atual regime, esses 2 segurados se aposentariam com 35 anos de tempo de contribuição ou com 30 anos de tempo de contribuição. Pela reforma, pela proposta da reforma, esses trabalhadores poderão se aposentar com 35 anos de tempo de contribuição se homem, 30 anos de tempo de contribuição se mulher, sem precisar comprovar uma idade mínima. Agora, eles terão que pagar um pedágio. O que é esse pedágio? Esse pedágio é um tempo de contribuição adicional, um tempo de contribuição a mais que eles terão que fazer, que corresponde a 50% do tempo que falta, ou que faltar, na data de publicação da emenda para se aposentar. Então, imagine uma pessoa que falte apenas 1 ano para se aposentar na data de publicação da emenda constitucional, na data de publicação da reforma da Previdência. Esse trabalhador não conseguirá se aposentar aos 35 e 30 anos de tempo de contribuição. Por quê? Porque ele terá que contribuir mais 6 meses, que corresponde a 50% do tempo que faltava para se aposentar na data de publicação da emenda. Portanto, o trabalhador homem nessa condição se aposentaria com 35 anos e 6 meses, independente de sua idade, e a mulher com 30 anos e 6 meses, também independente de sua idade. Essa é a primeira regra de transição. Segunda regra de transição é a regra dos pontos. O sistema de pontos é aquele que vai levar em consideração o tempo de contribuição mínimo para a aposentadoria, que é 35 anos e 30, mais a idade do trabalhador no dia em que ele implementa essas condições. Então, se o trabalhador tem 35 anos de tempo de contribuição e 30 anos de tempo de contribuição e soma a idade, somando com a idade, atinge 86 e 96 pontos na data de publicação da emenda até 31 de dezembro de 2019, ou seja, deste ano, final deste ano, ele tem direito de se aposentar com as regras atuais, certo? Ou seja, com as regras da reforma. Então, o sistema de pontos depende, portanto, de uma idade mínima. Só que a idade mínima não é aquela prevista como regra geral pela reforma. É uma idade mínima que, somada ao tempo de contribuição, dê 86 pontos se mulher, 96 pontos se homem. A partir de 1º de janeiro de 2020, essa pontuação aumenta em 1 ponto a cada ano. Ou seja, em 2020, mais 1 ponto, 87,97. 2021, mais 1 ponto, 88,98. E assim por diante, até atingir 105 anos para o homem, ou 105 pontos para o homem e 100 pontos para a mulher.
certo? Então, ao final desse período todo, né, de aumento dos pontos, vai chegar aí a um total de 105 pontos para o homem, 100 pontos para a mulher, ok? A terceira regra de transição diz respeito a uma redução da idade mínima prevista na reforma da Previdência. Após a reforma, a gente vai ver que os trabalhadores que não se adequarem ao regime de transição precisarão cumprir 65 anos de idade se homem, 62 anos de idade se mulher. Porém, quem está na regra de transição, você trabalhador que está contribuindo para a Previdência, pode se enquadrar também nessa terceira regra de transição, que reduz a idade mínima para 56 anos se mulher e 61 anos se homem, cumprindo, portanto, o requisito da aposentadoria por tempo de contribuição, que é de 30 anos se mulher e 35 anos de tempo de contribuição se homem. Basta que você comprove até 31 de dezembro de 2019 ter 56 anos de idade mulher, 61 anos de idade homem, você tem direito à sua aposentadoria. Agora, muita atenção. Após 31 de dezembro de 2019, essa idade aumenta em 6 meses até chegar aos 65 anos de idade se homem e 62 anos de idade se mulher. A proposta também prevê uma hipótese de transição para quem está próximo de se aposentar por idade. A regra atual diz que o trabalhador pode se aposentar aos 65 anos de idade se homem, 60 anos de idade se mulher, se comprovar pelo menos 15 anos de tempo de contribuição. Essa regra se mantém mesmo após a reforma da Previdência, permitindo que você se aposente com esses requisitos até 31 de dezembro de 2019. Apenas a partir de 1º de janeiro de 2020 é que esse tempo mínimo de contribuição aumenta em 6 meses a cada ano, até chegar em 20 anos de tempo de contribuição. Então, se você está próximo de se aposentar, você tem que verificar qual o momento em que você completará 60 anos se mulher, 65 anos de idade se homem, e aí, nessa data, você verá qual o tempo de contribuição mínimo para se aposentar. Se for até 31 de dezembro de 2019, 15 anos de tempo de contribuição. A partir daí, você vai aumentar 6 meses a cada ano, ok? Existe também uma regra de transição para o trabalhador sujeito a condições especiais de trabalho. Quais são as condições especiais de trabalho? Aquele trabalhador sujeito a agentes agressivos à saúde, né, que pode se aposentar com um tempo menor de contribuição. Mantém a possibilidade de se aposentar com um tempo menor de contribuição. 15, 20 ou 25 anos, a depender do agente agressivo à saúde ou da associação de agentes nesse trabalho. Para se aposentar nessa condição, o trabalhador passará por um sistema de transição de pontos, exatamente como eu falei do trabalhador comum. O trabalhador sujeito em condições especiais também levará em consideração uma pontuação. Para aqueles trabalhadores que têm direito de se aposentar com 15 anos de tempo de contribuição, principalmente mineiros que trabalham em frente de produção subterrânea, eles terão que cumprir o requisito de 66 pontos. O que é que são esses pontos? É a soma da sua idade e do seu tempo de contribuição. Para aqueles trabalhadores que se aposentam com 20 anos de tempo de contribuição especial, terão que somar aí 76 pontos. E para aqueles de 25 anos, terão que somar 86 pontos. Esses pontos também aumentam gradativamente a cada ano, até atingir 89, 93 e 100 pontos, respectivamente. Ok? É importante lembrar que professores, em relação à regra das aposentadorias comuns por tempo de contribuição, os professores têm direito de reduzir em 5 anos a pontuação ou o tempo de contribuição necessário para se aposentar, assim como o trabalhador rural tem o direito também de diminuir em 5 anos a sua idade para aposentadoria. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não perca, porque nós faremos vídeos específicos de cada situação da reforma da Previdência, como ele irá impactar a vida do trabalhador e do pensionista da Previdência Social. Então é muito importante que você faça a inscrição no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos
em uma matéria tão importante como essa. Muito obrigado a todos e até a próxima.